Olá, eu sou o Wanderson e estou gravando esse vídeo para demonstrar a resolução dessa questão aqui, ó, que me foi repassada, né? Essa questão é uma questão bastante interessante, realmente uma questão que fala sobre parábolas e não é aqueles exercícios tão simples, tá bom? Ele envolve vários conceitos para a gente poder chegar ao objetivo aí. O que essa questão pede, né? Encontre a primeira coordenada do foco da parábola, cujo vértice é o v igual a 6 menos 3 e a reta diretriz é a reta 3x menos 5y mais 1 igual a zero. Tá bom? Eu não vou desenhar aqui porque é uma coisa que se torna meio que muito trabalhosa, tá bom? O que eu vou fazer para mim desenhar isso daqui é demonstrar, fazer aqui, né, no caso, no GeoGebra, tá bom? Só para a gente ter uma noção de como é esse gráfico, onde é que está o vértice, mais ou menos assim. Claro que você poderia desenhar, tá bom? Não teria problema algum. Eu, por exemplo, vou aqui, ó, coordenada 6, o y menos 3. Lá está o vértice aqui, ó. Aqui nós podemos observar onde é que está o vértice, tá bom? A reta eu vou mostrar aqui antes, né? Para demonstrar como eu faria fazendo na mão, né, no caderno, por exemplo. Essa reta aqui que ele nos dá, que é a reta diretriz, ele fala que é o seguinte, olha, a reta ela é 3x menos 5y mais 1 igual a zero, tá bom? Reorganizando naquele estilo que a gente já está acostumado, que é o y de um lado e o restante da equação do outro, eu vou ter menos 5y igual a menos 3x menos 1, né? Porque passou para o outro lado, sinal trocado. Aqui a gente multiplicando por menos 1 de um lado e do outro, a gente vai obter 5y igual a 3x mais 1. E aqui, dando continuidade, a gente vai saber que o y é 3x sobre 5, 3x mais 1, isso tudo sobre 5. Reorganizando ainda mais, eu vou ter o seguinte, que nosso y é igual a 3x sobre 5 mais 1 sobre 5, tá bom? Aqui temos a nossa reta da nossa equação como a gente está acostumado, né? Aqui eu vou saber alguns pontos que são interessantes para mim poder passar a reta. Primeira coisa, verifique o coeficiente angular, se ele é positivo. Neste caso, ele é positivo, então a nossa reta ela se torna crescente, tá bom? Os pontos que a gente deve verificar é o ponto onde o x é zero e o ponto onde o y é zero, tá bom? Para poder desenhar o gráfico se fosse aqui na mão. Aí eu vou aqui onde o y é zero, onde o x é zero, né? O primeiro caso. Então nós íamos ter, ele vai ficar aqui bem justo aqui, onde o x é zero, nós íamos ter 3y igual 3 sobre 5 vezes zero dá zero. 0 mais 1 sobre 5, 1 sobre 5. Ó. Então nós já sabemos o primeiro ponto, né? Coordenada 0 e 1 sobre 5. Já sabemos um dos pontos. E agora, quando o y é zero, né? Quando o y é zero, nós vamos ter 3x sobre 5 mais 1 sobre 5 igual a zero. Nós vamos ter que o 3x sobre 5 é igual a menos 1 sobre 5, tá? 3x. E a partir do cálculo aqui, deixa eu só subir isso daqui um pouco mais para cima. Ele está justinho só para mim poder dar uma pincelada sobre isso, tá? A gente vai perceber que o x vale menos 1 sobre 3. Então, outro ponto importante que a gente tem que ter aqui é o x menos 1 sobre 3 e o valor zero aqui, ó. Menos 1 sobre 3, tá? Aqui. Então, temos esses dois pontos, né? Você com esses dois pontos e sabendo que a reta é crescente, você conseguiria passar a reta, desenhar a reta, tá bom? Vamos desenhar aqui esses pontos. Primeiro ponto, menos 1 terço, zero, que é esse ponto bem aqui, ó. É por isso que eu não ele fica... Vai parecer meio que desproporcional, mas vai dar certo, tá bom? Aqui o ponto B é o ponto onde o x é zero e o y ele acaba se tornando 1 sobre 5, que é esse ponto aqui. E a nossa reta é justamente a reta que a gente encontrou, que é y
igual a 3 sobre 5x mais 1 sobre 5. Ó, perceba que ela passa justamente nos dois pontos, tá bom? Isso daí caso você fizesse no seu caderno. E agora, né? Agora vem uma parte bacana. Vamos analisar algumas informações, tá bom? Primeiras informações que a gente precisa revisar é, primeira informação, a distância de um ponto até uma reta dada é igual ao A vezes o x do ponto, mais o B vezes o y do ponto, mais o C dividido por raiz quadrada do A ao quadrado mais o B ao quadrado, tá bom? Esse A e B e coisa é justamente a equação da reta quando a gente tem da mesma fórmula que foi passada para a gente aqui neste caso, tá bom? Qual é a fórmula? AX mais BY mais C igual a zero, tá bom? Aí a gente vai descobrir os valores aqui e vamos aplicar isso. Outra coisa importante a lembrar é o seguinte, quando a gente tem duas retas ortogonais, né? Quando a gente tem uma reta ortogonal à outra, o coeficiente de inclinação ele é igual a menos 1 sobre o coeficiente de inclinação da outra reta que a gente está comparando a ortogonalidade, tá? Isso daqui vai ser importante. O que é esse M1 aqui? É justamente o valor que acompanha o A vezes o X, tá bom? Esse M1 aqui. Ele é importante porque quando eu calculo a distância de um ponto à reta, eu estou calculando em linha reta e é como se o ponto estivesse numa linha ortogonal àquela linha que a gente está comparando a distância. Por que eu estou falando sobre isso, sobre a questão da distância? Por causa que a definição de parábola é o seguinte, é o conjunto de todos os pontos onde a distância do ponto à reta diretriz, que é chamada de D, é igual à distância do ponto a um dado foco, tá? Essa daqui é a relação da parábola. Essas três informações vão me garantir a resolução dessa questão, tá? Vamos trabalhar em cada uma dessas. Primeira etapa, eu preciso saber essa daqui, ó. Essa distância aqui. E essa distância, qual é o meu ponto, né? O meu ponto é justamente o meu vértice, tá? Neste caso aqui, eu vou fazer em verde até. Não, vou fazer em branco. O vértice é justamente esse valor, 0 e menos 3, tá bom? A gente já tem esse... Agora a gente já tem um vértice, né? Que é o ponto. E eu quero saber qual a distância desse vértice até a minha reta diretriz. Por quê, né? Porque a distância do vértice até a reta diretriz é a mesma distância do vértice até o ponto de foco, que é justamente o que a gente está procurando, as coordenadas do foco da parábola. Aí vamos identificar aqui a nossa reta diretriz, que é a R, ela é formada por 3x menos 5y mais 3, né, se eu não me engano. Não, é mais 1, desculpa, viu? Aqui é mais 1 igual a 0. Então vamos calcular a distância desse vértice até essa reta diretriz. Ó, a distância do vértice até a reta é dado por o coeficiente, lembrando aqui, ó, que eu vou até anotar, o coeficiente A aqui é o 3, o coeficiente B é o menos 5 e o C é igual a 1, tá? O coeficiente aqui, ó, tá? Da reta aqui. É o que? Nós vamos ter, qual é o A, né? O A é o 3, vezes o X do ponto, o X do ponto é 6, mais, qual o B, né? O B é menos 5, vezes o Y do ponto, que é menos 3, mais o C, que vale 1. Isso tudo dividido por raiz quadrada do A. Quem é o A? O A é o 3, ao quadrado, mais raiz menos o B ao quadrado, que é o menos 5, né? Então, aqui ao final de calcular tudo isso, nós vamos ter 18, né, continuando aqui, mais 15, né, porque eu tenho menos com menos, dá mais 1. Em módulo, tá? Lembrando que isso daqui é um módulo. Pela raiz quadrada de 3 ao quadrado, 9, mais 5 ao quadrado, 25, tá bom?
Isso daqui não vai nos dar 18 mais 15 dá 33, mais 1, 34. Módulo de 34, 34. Sobre raiz quadrada de 34. Racionalizando isso daqui, nós vamos ter 34 vezes 34 sobre raiz de 34 vezes raiz de 34. Que a gente vai obter o seguinte, né? Vou pegar aqui, faltou folha, né? Espaço, quer dizer. Passar para cá. O que a gente vai ter, né? Olha, vamos ter o seguinte, nós vamos ter 34 vezes raiz de 34 sobre 34. Esse corta com esse, nós vamos ficar aqui a distância de raiz de 34, tá bom? Vou deixar desta fórmula para não me atrapalhar mais à frente, tá bom? Então nós temos a distância, né? Então a essa distância, ela deverá ser igual, essa mesma distância que a gente encontrou, ela tem que ser igual à distância do vértice até o foco, tá bom? E ela tem que ser igual a 34, a raiz de 34. Por quê? Por causa da definição da parábola. Só que para mim descobrir as coordenadas do ponto F, eu vou ter que fazer o seguinte. O meu F ele está na reta perpendicular à reta diretriz. O foco está contido na reta perpendicular. Como assim, né? É o seguinte, ó. Eu vou mostrar aqui vocês no GeoGebra como é que é isso daqui. Por exemplo, eu tenho esse ponto V e eu tenho essa distância. Olha, eu posso, por exemplo, calcular aqui a reta perpendicular, né, que chama, né? Reta perpendicular à reta ali, que passa pelo nosso vértice aqui, ó. Só que o nosso foco ele vai estar aproximadamente por aqui, tá bom? Porque ele tem a mesma distância, ó. Reta diretriz. A nossa parábola passa pelo vértice e temos o foco aqui. Eu tenho que descobrir a equação dessa reta aqui para que eu tenha uma relação do x e do y do nosso ponto F. Como assim, né? Porque é o seguinte, ó, se eu calcular essa distância entre pontos, a distância entre pontos ela é dada pela seguinte fórmula, tá bom? Outra informação que eu vou ter que colocar aqui, ó. Distância de um ponto 1 até um ponto 2 é calculado da seguinte maneira. Raiz quadrada da coordenada do ponto 2 no x menos a coordenada do ponto 1 no x ao quadrado mais a coordenada y2 menos a coordenada do y1, tá? Que é x2, x1 e y2 e y1 é de cada um dos pontos aqui. Então, eu dando continuidade aqui, eu tenho o seguinte, ó. Então eu vou ter raiz quadrada de quem? O nosso ponto F, eu vou dizer que é um determinado x do foco. Então é o x do foco menos o x do vértice. Só que o x do vértice a gente sabe quem é. Quem é? É o 6. Então a gente vem aqui e coloca o 6. Isso tudo ao quadrado. Mais quem é o y do foco, né, que a gente não sabe, menos o y do vértice. Quanto é que vale o y do vértice? Menos 3. Menos com menos dá mais. Só para agilizar aqui, vai dar mais 3. Isso tudo ao quadrado. E isso deve ser igual a raiz quadrada de 34. Elevando ao quadrado os dois lados da nossa igualdade, nós vamos ter x do foco menos 6 ao quadrado, mais o y do foco mais 3 ao quadrado igual a 34. Só que é o seguinte, eu tenho que achar pelo menos uma dessas nossas coordenadas, né? X e F. X do F ou Y do F. E como é que eu relaciono? Como é que eu coloco só em uma determinada incógnita, né? Para facilitar a nossa vida? Essa incógnita ela vai ser o seguinte. A gente vai precisar da reta perpendicular ao eixo, né? Por exemplo, nós vamos precisar da lei da reta perpendicular a esse vértice aqui, e que também vai ter o foco aproximadamente por aqui, tá bom? Então a gente vai precisar dessa reta perpendicular, a equação dela. Essa reta perpendicular eu vou chamar ela de S, e eu vou representar aqui em verde, tá bom? Então esse S, que é a nossa reta, ela é dada pelo seguinte, pelo M2 vezes o X mais
um determinado b igual a um y aqui, tá bom? Essa é a equação da nossa reta S. Como é que eu tenho como descobrir esse M2? Tenho. Por quê? Porque essa nossa reta ela é perpendicular à reta diretriz. Olha, percebam aqui, ó. Ela é uma reta perpendicular à reta diretriz. Então ela forma aqui um ângulo de 90 graus e a gente tem que lembrar dessa relação. Quem é o M da nossa reta diretriz, né? O M é justamente o valor que está acompanhando o X. Qual é o valor que está acompanhando o X? O 3, pois então o nosso M é o 3. Ah, não, lembrando, desculpa. Aqui nós temos que lembrar desta equação aqui, ó. É o 3 sobre o 5, tá bom? Aqui, ó. Porque eu tenho que estar nessa forma reduzida essa forma reduzida da nossa equação da reta, tá bom? Ia cometendo esse erro, me desculpa. Aí nós temos aqui que o M1 ele é igual a menos sobre o M2. Quanto é que vale o M1, né? A gente sabe que vale 3 sobre 5. Isso daqui tem que ser igual a menos 1 sobre M2. Fazendo essa relação, a gente descobre que o nosso M2 ele é igual a quem? O nosso M2 ele é igual a menos 5 sobre 3. Tá bom? Agora temos o M2. E agora, como é que eu descubro esse B, né? Para mim descobrir o valor deste B, o que eu irei fazer? Eu vou fazer simplesmente o seguinte. Eu vou pegar um ponto que está nessa reta e vou fazer o cálculo, né? Então como é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui na próxima página. Qual é o ponto que está nessa reta? Que eu sei as coordenadas. O nosso vértice. Então o ponto que está nessa coordenada é justamente o ponto do vértice. Então eu vou pegar aqui, ó, já sei o M2. Então o M2 é menos 5 sobre 3 vezes o x mais o b igual ao y. E eu tenho um determinado ponto, né? Olha, eu tenho um ponto. Qual é o ponto? O ponto do nosso vértice, que é 6 e menos 3. Vou pegar essas coordenadas, que é x e y, e vou substituir na minha forma para mim poder encontrar esse b. Então nós temos x vale quanto? 6. Então é 5 vezes 6, lembrando que é menos 5 sobre 3, mais o b tem que dar igual a quanto? A menos 3. Isso daqui, ó, 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes menos 5, menos 10. Então aqui nós temos menos 10, mais o b igual ao nosso menos 3. O nosso b é igual a menos 3 mais 10. O nosso b vale 7. Então agora eu já tenho a minha reta S completa, que é formada por 5 menos 5 sobre 3 vezes o x, mais o nosso b, que é o 7, e isso daqui é igual a um y. E agora eu vou, através dessa reta S, eu vou ter uma possibilidade de descobrir uma relação entre o y do foco e o x do foco. Porque aqui essa reta, o foco, as coordenadas do foco passam por essa reta. Então eu vou ter 5 sobre 3 vezes o x do foco, mais 7 igual ao y do foco. Então neste caso, eu vou ter uma relação, onde eu sei quem é o y do foco. É este resultado. Então eu volto lá para o nosso cálculo aqui, ó. O nosso cálculo, dando continuidade, fica xf menos 6 ao quadrado, mais, quanto é que vale o y do vértice, né? Do foco? O y do foco vale menos 5x do foco sobre 3, isso é sobre 3, mais 7, mais 3, isso tudo elevado ao quadrado tem que dar igual a 34. É uma questão realmente trabalhosa. Ah, uma coisa que eu não falei para vocês é assim, será se realmente essa reta que eu tracei perpendicular está com a equação correta? É só você vir aqui, ó. Perceba, ó, que a perpendicular aqui, ó, que é formada por essa reta F aqui, né? Ela, não, a F não, perdão, a letra G aqui, ela é justamente, se você fizer os cálculos aqui, ela é justamente essa reta aqui. Como assim, né? Eu vou garantir isso para vocês. Eu vou colocar menos 5x, não, menos 5, 3, vezes o x mais 7. Ela casa exatamente com a reta perpendicular. Eu vou apagar a reta perpendicular. Ó, ó, reta G, não, a reta
reta G, ó. Nossa reta G aqui é em preto e a nossa H que a gente encontrou é a em verde. Ó. Percebam que ela está exatamente junto da nossa da nossa reta aqui, ó, da nossa reta perpendicular. Tá bom? Lembrando, ela é menos 5 sobre 3x mais 7. Tá bom? Agora ela passou para H, ó, é justamente a nossa reta que estava ali perpendicular. A fórmula está correta. Aí dando continuidade ao processo aqui, a gente vamos só levar essa parte aqui um pouquinho para a direita. Aí vamos aqui, ó, dando continuidade, né? Essa daqui ela vai me dar uma trabalheira tão grande que eu vou fazer o seguinte: eu vou colocá-la em outra página, tá? Para a gente ter uma página inteira só para esse desenvolvimento. Aí aqui é o seguinte, dando continuidade, só para facilitar, eu vou chamar esse X do foco, vou chamar de letra A, tá bom? Só para facilitar a minha vida aqui. Aí mais menos 5A sobre 3. Aí aqui tirando o parênteses fica 7 mais 3, dá quanto? Dá 10. Aqui fica 10. Ao quadrado tem que ser igual a 34, tá bom? Aí aqui nós vamos elevar ao quadrado. Esse daqui é A ao quadrado menos 12A mais 36. Estou fazendo já de maneira mais rápida, tá bom? Aí mais essa parte aqui ao quadrado. Tem que lembrar do colchetes, tá? Porque nós temos um valor negativo aqui, ele dá problema. Esse daqui ao quadrado dá 25A ao quadrado sobre 9. Aí fica menos 2 vezes... Deixa eu fazer esse cálculo aqui. Aí eu vou ter 2 vezes menos 5 sobre 3 vezes o 10. Isso daqui dá menos 10 sobre 3 vezes 10. Dá menos 100 sobre 3 vezes o que, né? Vezes o nosso A. Mais o quadrado do segundo, que é 100. Tá bom? Colchetes aqui igual a 34. Aí dando continuidade, nós vamos ter A ao quadrado menos 12A mais 36 mais 25 ao quadrado sobre 9 menos 100A sobre 3 mais o 100 aqui igual a 34. Tá bom? Colocando fazendo aqui a junção, né, entre os termos, nós vamos ter A ao quadrado mais 25 ao quadrado sobre 9 menos 12A menos 100A sobre 3 mais 36 mais 100 dá 136. Passa esse 34 para cá para dentro, fica menos 34, igual a zero, né? Passou para cá. Perceba que a gente está tentando obter uma equação do segundo grau, tá bom? Aí é o seguinte, vamos lá. É, 136 menos 34 dá 102, né? Então vamos substituir logo aqui para o 102. Mais 102. Aqui, ó, 9 vezes A ao quadrado, né? 9 vezes A ao quadrado dá 9A ao quadrado, mais 25 daqui dá 34A ao quadrado sobre 9. Menos 36, né? 136A, eu estou fazendo aqui de forma mais rápida, tá bom? Mais 102 aqui igual a zero. Tira aqui o MMC de 9, 3, 1 e 1, tá bom? Tirando o MMC, nós vamos ter 9. Tá? Você pode fazer assim, pronto, 9. 9 dividido por 9 dá 34A ao quadrado aqui. Menos 3 vezes, né? Dá 18, leva 1, 9, 10, leva 1, 4... Pronto, dá 408A, mais 9 dá 18, leva 1, 0, 1, 9, 918. Isso daqui tudo igual a zero. Então, o que a gente tem? 34A ao quadrado, menos 408A, mais 918. Pega isso daqui e multiplica por zero, dá quanto? Dá zero. Então, nós temos aqui, agora temos uma equação do segundo grau, né? Equação do segundo grau, beleza. E agora? Nós temos que achar as raízes, né?
Aqui eu acho que nem dá para me simplificar, né, cara? Eu acho que não dá para fazer uma simplificação. Só que a gente vamos fazer na calculadora, tá? Fazer esses cálculos na calculadora, porque realmente são pesados. Porque aqui, ó, eu tenho um A igual a 34, um B igual a menos 408 e o nosso C 918. São valores altíssimos. Eu vou calcular aqui o delta pela calculadora. Delta é o quê? Menos B, o B ao quadrado, que é menos 408 ao quadrado, menos 4 vezes, quem é o nosso A? 34, vezes o nosso C, que é 918, né? Fazendo o cálculo, nós vamos obter 41.616. 41.616. E a raiz do delta, né? Que nós vamos utilizar para encontrar as raízes. Vamos colocar aqui. Quero calcular a raiz. Dá 204. Nós temos 204. Então nós temos que achar o A' é igual a quanto? Rapaz, ele é igual a menos B, que é 408, menos a raiz quadrada do delta, que é 404, dividido por 2 vezes o A, que é 34. Isso daqui dá 204 dividido por 34. 204 dividido por 34, será que dá um valor fechado? 204 dividido por 34, dá 6. Opa, já temos um valor aí. O A valendo 6. E o outro A', né? O outro A' é 408. Vamos lá, colocar ali, ó, 408 mais 204. Eita, pronto. Isso dividido por... Ah, não é 34, viu a divisão. Eu acabei cometendo um erro. 2 vezes 34. 2 vezes 34 dá 68. Cometendo um vacilo aqui, eu. Tá bom? Desculpa aí. Agora, calculando corretamente, nós tínhamos 204 dividido por 68. Isso dá 3. Não deu, foi 3, tá? Não é 6. E agora, nós temos 408 mais 204 dividido por 2 vezes 34. Isso daqui dá igual a 68 dividido por 408 mais 204, né? 408 mais 204. 612. Aqui 612. Isso daqui dividido por 68 dá quanto? 68 dá 9. Opa, então nós temos duas alternativas para o nosso x, né? 3 e 9. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos olhar aqui. Se eu pegar um 3, pessoal, vai ficar nessa linha aqui, ó, do 3. Vou pegar aqui, ó, você vê claramente que o foco ou vai ficar aqui ou vai ficar por uma região aqui, ó. Ele não fica em cima dessa reta vermelha, ó, o 3, ó. Ele não fica em cima aqui da reta vermelha. Então, se ele não fica na reta vermelha, isso daqui nós temos um grande problema, porque o nosso foco ele tem que ficar além do vértice da nossa... esse nosso 3, esse foco ele tem que ficar mais ou menos por aqui, ó. Então ele deve ficar no valor acima desse x do vértice. Tem que ser maior do que o x do vértice, neste caso. Então aqui sendo maior, porque ele tem que ficar nessa posição aqui, ó, e não nessa posição para cá, entendeu? Nessa direção aqui. Ele tem que ficar nessa posição. Então o valor que satisfaz ao nosso requisito é o 9. Por quê? Porque se você perceber, se eu traçar o 9 aqui, ó, ele vai vir para cá na reta, ó, e vai ficar além do nosso vértice. Então, neste caso, é o 9 que satisfaz. Então, se eu tenho o x do vértice, agora, eu tenho uma resposta. O x do foco é igual a 9. E para mim saber o y do foco, é igual a quanto? Lembra da fórmula do S lá, ó? Formulinha do S, menos 5 sobre 3 vezes o x mais 7 igual a y. É só você usar ela para descobrir o y do foco, tá bom? Deixa eu só organizar aqui. É só você utilizar ela para o y do foco. Então o y do foco é menos 5 sobre 3 vezes 9, que é o x que eu encontrei, mais 7,
Aí você descobre o y do foco. O y do foco é 9 dividido por 3 dá 3, né? 3 vezes menos 5 dá menos 15. Mais 7, isso daqui vai te dar menos 8. Então nós temos o foco formado pelas seguintes coordenadas. Coordenada 9 e menos 8. Vamos olhar se a nossa resposta está correta lá no GeoGebra. Vamos lá. Nós temos o foco aqui igual a 9 e menos 8. Olha onde está o nosso foco. Aqui. O nosso foco está aqui. E agora vamos utilizar só uma coisa aqui que eu preciso antes. Vamos utilizar o GeoGebra para medir a distância da diretriz até o V e do V até o F, para vocês comprovarem que realmente é esta a solução. Aqui nós vamos pegar só um segmento, um ponto de intersecção, que eu preciso desse ponto aqui, ó. Tá bom? Ponto C aqui de intersecção. Vamos calcular a distância, né? Vamos utilizar aqui uma ferramenta de distância. Aí nós vamos usar a distância do ponto C até o V. 5,83. Ótimo. Então a distância entre o V e o F é justamente essa também. Então vamos ver. Olha aí, 5,83. Distância estão batendo. E agora, como é que eu descubro essa parábola? Para ver se realmente essa parábola está passando pelo vértice, né? Nós vamos descobrir isso agora. Essa parábola a gente utiliza aqui, ó. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Círculo, elipse, tá aqui, ó, parábola. A parábola, você seleciona o foco e depois seleciona a reta diretriz e ele passa a parábola. E a parábola passa justamente no nosso ponto V, ó, comprovando que a nossa resposta está correta. Está bem? Aqui está a resolução. Espero ter ajudado vocês e até o próximo vídeo, tá?